Austrália e nas ilhas do Pacífico nos últimos 10 anos. And he's the director of our Waiheke Island Breeze base in Sydney. E ele é o diretor da base de jogo do Island Breeze em Sydney. Later on, we're going to be hearing from Pastor Marco. Mais tarde a gente vai estar ouvindo uma palavra pelo pastor Marco. He's a good friend of mine from Rio de Janeiro, but he's the pastor of a Baptist church in São Paulo. Ele é um grande amigo meu do Rio de Janeiro, mas ele é pastor de uma igreja batista em São Paulo no momento. He's got an incredible vision for justice and transformation. Ele tem uma visão incrível acerca de justiça e transformação. And then we're going to finish this meeting with the leaders of this base and of Nations to Nations commissioning you to go into the nations. Nós vamos terminar esse encontro com os líderes da base, os líderes de base e os líderes os líderes de Nations to Nations, comissionando vocês, enviando vocês para as nações. Did you enjoy this weekend? Vocês gostaram desse final de semana? Oh, it seems you didn't enjoy it. Parece até que vocês não gostaram. Let me try again. Deixa eu tentar de novo. Because I had to convince my wife that I need to be in Brazil. Porque eu tive que convencer a minha esposa que eu tinha que vir aqui para o Brasil. And she's in Cape Town, so I want you to shout as loud as possible so she can hear that you have enjoyed this weekend. Ela está lá em Cape Town. Eu quero que vocês gritem, confirmando que gostaram do final de semana, para que ela lá na cidade do Cabo possa ouvir. Otherwise, when I go home, I'm going to be in trouble. Senão, quando eu voltar para casa, eu vou estar no meio de um problema bem grande. Did you enjoy Nations to Nations? Vocês gostaram deste Nations? I can go home tomorrow now. Então eu posso voltar para casa feliz amanhã. I want to pray for Etienne this morning. Lord, we want to thank you for Etienne. Thank you for your anointing upon his life. We pray that you will just touch him, that your word will flow through him this morning in a powerful way. Senhor, nós oramos por Etienne, pela vida dele. Nós pedimos que a palavra flua através dele nessa manhã de uma maneira poderosa. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Good morning, Brazil. Bom dia, Brasil. Bom dia. It's good to be with you again. É muito bom estar novamente com vocês. This time has gone so fast. O tempo passou tão rápido. I was so sad this morning when I woke up and I realized it's Sunday. E eu acordei essa manhã triste porque eu percebi, eita, hoje já é domingo. Normally I'm happy when it's Sunday, but today I was sad. Geralmente quando chega o domingo eu fico contente, mas hoje eu fiquei triste. But then I felt the Holy Spirit said to me, don't worry, it's not the end, it's just the beginning. E aí o Espírito Santo disse para mim, olha, não fica nessa situação porque isso é só o começo, não é o fim não. For greater things is yet to come. Porque grandes coisas ainda estão por vir. Amém. Say to someone next to you, I'm expecting greater things. Diga para alguém junto de você, eu estou esperando grandes coisas acontecerem. Eu estou esperando grandes coisas acontecerem. Em nome de Jesus. Ainda maiores, coisas ainda maiores. Okay, now say to someone next to you again, like you mean it. I'm expecting greater things. This time pretend you mean it. Agora dessa vez vocês vão dizer isso como se realmente vocês estivessem esperando coisas ainda maiores. Digo de novo, mas realmente de coração, crendo. Falem. Agora, para o vizinho. Eu estou esperando coisas maiores acontecerem. I live my life with a motto. Eu vivo a minha vida com um slogan. No matter how much I receive from God, Não importa o quanto eu já tenho recebido de Deus. no matter how much God has done in my life, Não importa o quanto Deus já tenha feito na minha vida. no matter the revelations I get from the Word of God, Não importa quanta revelação eu já recebi da palavra de Deus. there must be more. Deve haver ainda mais. Amém. Glória a Deus.
Because God is so big. Porque Deus é tão grande. And I will not settle for anything less but the fullness of what God has for me. E eu quero falar um pouquinho da plenitude do que Deus tem para mim. As Ellen was saying, my name is Etienne. Como ele falou, meu nome é Etienne. I grew up in Cape Town. Cresci em Cape Town, na cidade do Cabo. I looked at Table Mountain every day. Todo dia eu olhava para Table Mountain, para aquela montanha que parece uma mesa. Until I was a grown man, I'd never left my city. Até eu ficar adulto, eu nunca tinha saído da minha cidade. I just loved Cape Town. Eu amava muito Cape Town. I was once offered by my church Uma vez eu estava indo para minha igreja. a big 500-seater tent. Era uma tenda bem grande, com 500 lugares. And they predicted that I was going to be one of the biggest evangelists in Cape Town. E eles predisseram, né, que eu ia ser um dos maiores evangelistas de Cape Town. And I was so excited E eu fiquei tão empolgado com aquilo. because I was going to make a lot of money preaching the word of God. Porque assim eu iria ganhar muito dinheiro pregando o evangelho. And I'm going to be famous in Cape Town. E eu seria famoso em Cape Town. And I was going to have everything reaching my people. E eu ia fazer tudo, fazendo tudo isso, alcançando o meu povo. And the very day I was about to fill out the forms, E aí, no dia que eu estava preenchendo os formulários, the Holy Spirit said no. o Espírito Santo disse para mim: não, você não vai fazer isso. And not long after that, God called me to Switzerland to youth with a mission. E aí, logo depois disso, Deus me chamou para ir para Jogun, na Suíça. And I went from a dream of making a lot of money preaching E aí eu fui de repente para um sonho que eu tinha de ganhar muito dinheiro pregando. to a life where I have to pay myself to preach. Quando eu mudei para um estilo de vida onde eu tinha que pagar para poder pregar. Where I don't get paid any money, Num lugar onde eu não recebo nenhum dinheiro pelo que eu faço. but I receive the richness of the nations. Mas eu recebo as riquezas das nações. For the nations are my inheritance. Porque as nações são minha herança. Brazil, Brasil! it's good to be with you. É muito bom estar com vocês. Man, this morning was like heaven. Menino, olha, cara, nessa manhã foi como o céu aqui. I could have danced all day. Eu poderia estar aqui dançando todo dia. But you know what? Mas sabe uma coisa? There are many nations Existem muitas nações whose dances are oppressed, cujas danças são oprimidas. who still don't have the freedom. Eles ainda não têm a liberdade. And that's where you and I come in. E aí que eu e você entramos em cena. That's where God is calling us. É para esses lugares que Deus está nos chamando. So everybody, Então todos nós, every nation, todas as nações, every tribe, toda a tribo, every language, toda a língua, every tongue toda a língua can worship before the throne of God. possa então adorar diante do trono de Deus. And God has invited you to be part of that great vision. E Deus está convidando você a ser parte dessa grande visão. I want to read a story for you. Eu quero ler uma história para você. If you can go with me to Genesis chapter 29 Se você puder abrir em Gênesis 29. and then read the story of Jacob meeting his wives. E aí você vai ver a história de Jacó encontrando. Ele está encontrando a esposa dele. God gave me this word while I was in 8 hours in Rio for you. E Deus me deu essa palavra quando eu tive o período de espera no aeroporto do Rio, um período de 8 horas, para vir para cá. And the story is about Jacob meeting Rachel. E a história de Jacó encontrando Raquel. And as he was looking at Rachel, the Bible says she was beautiful. E aí quando a gente vê a Bíblia diz que ela era bonita. She wasn't just beautiful in her face, was also beautiful in her figure. Ela não era somente bonita de rosto, mas também o corpo era bonito. That's why I'm trying to keep my figure. É por isso que eu estou tentando me manter em forma. Because when people write about me, Porque quando as pessoas escreverem a meu I respeito, don't want to say here that a tummy like Edwin and Verms. eu não quero que eles digam que eu tinha uma barriguinha feita de Edwin e de Van. I also want to say, and he was beautiful in figure. Mas eu quero que eles digam, ele também tinha um corpo bonito, estava em boa forma. Is it good? Não é bom assim?
Yeah, many people says yes. Muitos de vocês estão dizendo sim. I was surprised this morning when Matthew was saying, let's give up all our boyfriends and girlfriends. Eu fiquei surpreso quando o Mário falou nessa manhã para deixar de lado, desistir dos namorados, das namoradas. And people were making a noise. E as pessoas começaram a fazer barulho. And they were like, E yeah! as pessoas estavam dizendo, "Ê!" But I looked around and it was only the single people going like, yeah! Mas aí eu olhei, eram somente os solteiros que estavam gritando. All the singles was giving, give up those boyfriends! Todos os solteiros, desistam do seu namorado, sua namorada. So I can take him. Para que eu possa pegar, se o outro estava pensando, desista para eu poder pegar. I looked around, I was like, man, all the singles are like, yeah, give it up! E eu fiquei surpreso, os solteiros estavam contentes com isso, gritando, sim, vamos deixar de lado. I see you guys have an agenda. Eu vejo que vocês estão com alguns planos. And so she was beautiful in figure, but also beautiful in the face. E ela era bonita não somente no rosto, mas também o corpo. And after a while, her dad comes to Jacob and says, I will give you my daughter. E aí o pai de Raquel chega para Jacó e diz assim, olha, eu te dou a minha filha em casamento. And Jacob was in love with her from the very first time he saw her. E ele, Jacó, estava apaixonado por Raquel desde o primeiro momento que ele a viu. She just stole his heart. Ela roubou o coração dele. And he said, I will work for 7 years. E ele disse, olha, eu vou trabalhar 7 anos por ela. Because I have nothing to give you. Porque eu não tenho nada para dar para você. And after 7 years, E depois de 7 anos, we see the father brings Leah. a gente vê que o pai de Raquel trouxe foi Leia para ele. Now the Bible says, some translations said she's got ugly eyes. E algumas traduções diz que ela tinha olhos feios. I read through like different translations, what all of them say about this woman's eyes. E aí eu li várias traduções vendo o que a Bíblia falava a respeito dos olhos de Lia. Some say that she's got dull eyes. Algumas traduções diziam que ela tinha uns olhos sem brilho. And of course I think it's the New King James, it's very sensitive, that says she's got sensitive eyes. E aí eu acho que a versão que a João de Almeida é bem sensitiva porque ela diz que ela tinha olhos sensíveis. Let's just say she wasn't the nicest to look upon. E vamos dizer assim, ela não era mais bonita. She wasn't just one of those girls who walk through the room and you're like, ooh la la. Ela não era aquele tipo de menina que quando entra na sala todo mundo se vira para olhar e diz, oh, que bonita. They described her Eles descrevem ela as a woman with dull eyes. como uma mulher, uma moça de olhos sem vida, sem brilho. Some said she had skew eyes. Alguns diziam que ela tinha os olhos trocados, ou meio zarolha. You get the point. Você sabe o que eu estou querendo dizer, né? And suddenly Jacob wake up next to this woman the next day. E aí o que acontece? No dia seguinte, Jacó acorda e quem está do lado dele. And I can imagine he's looking into the eyes. E eu imagino ele olhando nos olhos dela. But one eye was looking that way. Quando um estava olhando para um lado And the other eye was looking that way. e o outro olho estava olhando para o outro lado. And of course Jacob goes to the father and says, this is not the wife that was given to me. Então Jacó vai para o pai dela e diz assim, olha, não foi essa a esposa que eu pedi que você disse que ia me dar. And this woman is going through this whole motion of rejection. E aí aquela mulher passa por todo aquele processo de rejeição. Here is a man who's worked 7 years for a younger sister. Aí está aquele homem que trabalhou 7 anos pela irmã mais nova dela. And because no one wanted her, E porque ninguém a quis, her husband was being tricked and she was given to a husband without his choice. o marido foi enganado e ela foi dada como esposa para aquele homem sem que fosse a opção dele. She didn't have a choice either. She didn't have a choice. Ela também não teve escolha. And so she has to sit in this house. E aí ela tem que ficar naquela casa. And 7 years later Rachel came. E aí 7 anos mais tarde Raquel vem. And Jacob was madly in love with Rachel. E Jacó ele estava muito apaixonado por Raquel. Finally he's got the wife that he really wanted. Finalmente ele ia ter a esposa que ele queria. Finally he's got the one he was willing to work 7 years for. Finalmente ele ia ter aquela que ele estava disposto a trabalhar por 7 anos. But there was also the wife that was just given that he did not want. Mas também estava ali a outra que foi dada para ele que ele não queria. And so the older sister has to live in the shadow of the younger sister. Então a filha mais velha tem que viver à sombra da mais nova. She's there but she's not accepted.
Ela tá lá na casa, mas ela não é aceita pelo Has marido. anybody here felt that I'm not accepted? Quantos de vocês sentem nessa manhã como se não fossem aceitos de alguma Or forma? is it just me? Será que somente eu que sinto às vezes isso? Anybody ever felt I'm not good enough? Quantos de vocês sentem como se não fossem bons o suficiente? Anybody felt I'm not beautiful enough? Talvez vocês sintam, eu não sou tão bonito, bonita. I'm not smart enough. Eu não sou forte o suficiente. You see, I went to school. Eu fui para a escola. Not for very long, but I went to school. Não por muito tempo, mas eu fui. I was kicked out of school at grade 10. Eu fui expulso da escola quando eu estava no ano 10. mas There was no oitava hope for série. me. Não havia esperança nenhuma para mim. But I remember the very first day I went to school. Mas eu lembro ainda do primeiro dia que eu fui para a escola. I was 6 years old. Eu tinha 6 anos de idade. And I was so excited. E eu estava tão animado. And I saw these two boys talking. E eu vi aqueles dois meninos And I thought I conversando. need to introduce myself to them. E eu pensei, né, eu tenho que me apresentar para esses meninos. Now I couldn't speak properly. I had a big stuttering problem. E eu não conseguia falar direito, eu era meio gago. I kind of talked funny. Eu falava de uma maneira engraçada. Some people say I still talk funny. E as pessoas ainda dizem que eu ainda falo engraçado. That's why Maria's translating for me, because she's the only one who can understand my funny accent. É por isso que Maria está traduzindo para mim, que ela é a única que consegue entender meu sotaque engraçado. Thank you, Maria, for accepting me. Obrigada, Maria, por me aceitar. It brings healing to my heart. Está trazendo cura para o meu coração. Glória a Deus. And I saw these two boys standing. E aí eu vi aqueles dois meninos de pé. So I ran up to them E eu corri para eles. and I took both their heads E eu peguei a cabeça and I deles. smashed it against each other. E eu bati a cabeça um do outro. Forehead against forehead. A, Yes, forehead. a testa com a testa. Very hard. Com muita força. I just wanted to say hello. Eu só queria dizer oi para eles. And I thought that is the appropriate way to say hello. E eu pensei que aquela era a maneira apropriada de dizer oi. And one boy got up with blood, E aí um menino se levantou com a testa sangrando. and the other boy got up with a lump almost as big as a chicken egg. E o outro se levantou com um calombo aqui na frente, como se fosse do tamanho de um ovo de galinha. Quase. And they crying and screaming. E eles estavam gritando, chorando. And all the kids come. E aí os meninos outros vieram todos. And here I'm standing. E lá estou eu de pé. And they asked me, what did you do? E eles perguntaram, o que você And fez? I said, to the principal's office. E aí me levaram para a sala do diretor. Now the kid with a lump in the face, E aí o menino que estava com aquele galo aqui na testa. his mother happened to be my first teacher, E a mãe daquele menino, ela era a minha primeira professora. Mrs. Erasmus. Mrs. Erasmus. And she put me in the row of the turtles. She put me in the row of the turtles. Ela me colocou no hall das tartarugas. You see, we had a system in our school. Nós temos um sistema na nossa escola na África do Sul. There was 4 rows in my class. Existia 4 filas na sala. The smart kids were the Springboks, Os meninos espertos, eles eram os Springboks. because they were very smart, they were fast. Eram tipo uma gazela, que corre bem rápido. And then the second smartest were the rabbits. E aí o segundo mais inteligente eram os coelhos. They're the second smartest kids. Eles eram o segundo grupo mais inteligente da sala. And the third smartest kids were the doggies. E o terceiro grupo era o grupo dos burros. And of course you can understand why I'm in the row of the turtles. Então vocês podem entender porque que eles me colocaram bem na fileira das tartarugas, né? Some kids would move to the next row. Alguns meninos conseguiam ser promovidos, I just stayed a turtle. mas eu fiquei na fileira das tartarugas permanentemente. And I had to repeat my first year of school. E eu tive que repetir o meu primeiro ano de escola. And then I did sport. E aí eu pratiquei esportes, And I did okay. e eu fiz aquilo bem. And then I hit high school. E aí fui para o colegial. And that's when I joined the gangs. E aí foi aí que eu me uni às gangues. And then I repeated grade 8. E aí eu repeti a 8ª série, tipo. And then I repeated grade 9. E aí eu repeti o próximo ano também. And then I repeated grade 10. E aí eu repeti o outro ano. I started to look like the teachers. Eu comecei a aparecer com os professores. I was getting old in school. Porque eu estava ficando velho como eles na escola. And they told me E aí eles me disseram, that one day you will be sweeping the streets. eles disseram para mim, um dia você vai estar varrendo as ruas. Because you are just so stupid. Porque você é tão estúpido, tão burro. You are just so dumb.
Você é meio burrinho mesmo. There is no hope for you. Não existe esperança nenhuma para você. You will live on the streets one day. Você vai morar nas ruas um dia. And of course, they kicked me out of school in grade 10. E aí eles me expulsaram da escola quando eu estava no ano 10. I know Eu sei. what it is Eu sei o que é not to be accepted. não ser aceito. But my unacceptance started long before that. Mas a minha falta de aceitação começou bem antes disso. You see, I was born out of wedlock. Eu nasci não dentro de uma família estruturada. Meus pais não eram casados. My mom and dad came together before they were married. Meu pai e minha mãe, eles se uniram antes de serem casados. And for the very first 2 years of my life, E logo nos primeiros anos de My escola, my de father vida, refused to recognize me o meu pai recusou-se a me reconhecer como filho. until people start saying to him, but he's walking like you and he's acting like you. Até as pessoas dizerem, não, mas ele age como você, se comporta como você, até caminhar igualzinho a você. And so Leah is in this house, Então Lia está ali naquela casa and she was unloved. e ela não era amada. You know what it is like when your own mother tells you, Você sabe como é quando a sua própria mãe diz o seguinte para você: I wish you were never born. eu queria que você nunca tivesse nascido. I wish I would have smothered you as a baby. Eu queria ter te abortado mesmo quando você era criança, ou acabado com você quando você nasceu. For you are the greatest piece of rubbish. Você é como se fosse um lixo mesmo, um grande lixo. And that's how I grew up. Foi assim que eu cresci. That's why I understand Leah. É por isso que eu consigo entender o coração de Leia. I can relate to Leah. Eu posso mesmo me identificar com o que ela She viveu. was unloved. Ela não era amada. And in verse 31 it says, E no versículo 31 diz o seguinte: listen to this, when the Lord saw. a Bíblia diz, quando o Senhor viu. How many of you believe that God sees today? Quantos de vocês creem que Deus está vendo? Que Ele How many of vê? you believe that God is looking today? Quantos de vocês acreditam que Ele está olhando e He vendo? saw that this woman was unloved. Ele viu que aquela mulher não era amada. He saw that she wasn't accepted. Ele viu que ela não era aceita. Because no matter what you're going through, God is always looking. Porque não importa o que você esteja passando, os olhos de Deus estão sempre He sobre is você. watching. Ele está observando, Ele está And he vendo. saw she was unloved. E Ele viu que ela não era amada. And it said, and he opened her wound. E a Bíblia diz que Ele abriu o útero de Leia. He opened the wound. Ele abriu o útero dela. And God's about to open something in your life. E Deus, Ele está para abrir algo em tua vida. He's about to open what was closed. Ele está para abrir o que foi fechado. He's about to open what was shut. Ele está para abrir o que foi cerrado na tua vida. God is looking. Deus está vendo. And Leah conceived and she bore a son. E aí ela concebeu e deu à luz um filho. And she called the son Reuben. E ele chamou aquele menino de Rubens. And she said, surely Certamente the Lord o Senhor has looked viu, olhou upon my affliction. e viu a minha aflição. If you've been going through affliction, say to someone today, surely Se você está passando por aflição, diga para alguém hoje: The Lord certamente o Senhor is looking está vendo. upon my affliction. Está vendo a minha aflição. Say to someone, surely Diga para alguém: certamente the Lord o Senhor is looking está olhando upon my suffering. para o meu sofrimento. Está vendo. Surely Certamente the Lord o Senhor is looking está vendo. upon my rejection. Vendo a situação de rejeição que eu estou vivendo. And He's opening me up. E Ele está abrindo. I'm about to give birth. Eu estou quase dando a luz. I'm about to give birth. Eu estou quase dando a I'm luz. about to give birth to something. Eu estou quase dando a luz. Something's about to come out. Algo vai estar Something's saindo. about to be released. Algo que vai ser Something's liberado. about to be broken. Algo que vai But ser something's quebrado. coming. Algo está vindo. Because He saw. Porque Ele viu. He's looking. Ele está olhando. Somebody say amen. Alguém diga amém. And she says, now my husband will love me. E ela disse: agora o meu marido vai me amar.
But he didn't love him yet. Mas ele não amou ela não. But God looked upon her. Mas Deus, os olhos de Deus estavam sobre ela. You should be struggling for the love of mankind. Talvez ela estava lutando, querendo receber amor da humanidade. Sometimes we're struggling, someone see me. E às vezes a gente faz o mesmo, a gente luta para que as pessoas nos vejam. I am also here. Eu também estou aqui. Someone will see our friends and our brothers and sisters go forward in life. E a gente vê os nossos amigos avançando na vida. And we kind of wait within ourselves. I'm also here. E aí a gente tipo acende e diz, não, eu estou aqui também. But the Lord is opening up. Mas o Senhor está abrindo. She said, now my husband will love me. Ela disse, agora o meu marido vai me amar. But he didn't love her yet. Mas ele não amou. And the Bible says she conceived again. E aí a Bíblia diz que ela concebeu novamente. And she bore another son. E ela deu à luz a outro filho. And says, because the Lord heard. E ela disse, porque o Senhor ouviu. First he saw. Primeiro ele viu. Now he's heard. Agora ele ouviu. That I'm unloved. Ele ouviu que eu não sou amada. Therefore, portanto, I will call him Simeon. Eu vou chamar ele Simeon. Simeão. Some of you have been praying. Alguns de vocês têm orado. Some of you have been crying out to God. Alguns de vocês têm clamado a Deus.